Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos novamente o nosso vídeo devocional sobre a palavra arrependimento, né? Nós estamos numa série chamada Temas da Bíblia, estamos ainda na letra A e o tema que nós vamos abordar é arrependimento. O que é arrependimento? É interessante que no Antigo Testamento a palavra arrependimento ela dá uma conotação de mudança de conduta, mudança de comportamento. É assim que a palavra no original ela é entendida, ela é compreendida no hebraico. No Novo Testamento já é a palavra metanoia, ou seja, mudança de mente, de mentalidade, uma mentalidade que é renovada através da palavra de Deus. Ou seja, esses dois entendimentos, tanto do Antigo Testamento em hebraico quanto do Novo Testamento em grego, nos dão uma noção. É claro que no Novo Testamento parece ser muito mais preciso isso, porque nós só vamos mudar uma conduta, um comportamento equivocado, se nós mudarmos a nossa perspectiva, a nossa mente, se nós tivermos uma metanoia, uma mudança de mente diante do Senhor, através da renovação pela palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar lendo Atos capítulo 3, 19. Atos 3, 19, a Bíblia Sagrada diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, a Bíblia está falando que nós só vamos ter esses tempos de refrigério, uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida livre, liberto, curado, renovado, uma vida abençoada, tremenda com Deus, na presença do Senhor, e se refrigera na presença do Senhor, se nós nos arrependermos e se nós nos convertermos. Então nós vamos tratar um pouquinho mais sobre esse assunto do arrependimento. O que dentro da teologia, dentro do conceito bíblico, nós entendemos e compreendemos como arrependimento. Totalmente contrária à impressão, que a teologia comum tem espalhado, é a definição correta de arrependimento. A ideia usual é a de que ela significa tristeza apenas ou agonia do coração a respeito do pecado e do erro. Mas nós compreendemos, queridos, que o verdadeiro significado da palavra mostra que ela é uma mudança de mente, como nós falamos, uma metanoia. Embora não possa haver algo para evitar que essa mudança seja acompanhada de tristeza, todavia a tristeza em si não é arrependimento. Isso aqui é um fato. Tem muita gente que se entristece, mas não muda, não se arrependa. Ok? Então, claro, geralmente envolve tristeza, um pesar no coração, uma dor no coração, mas nem sempre tristeza é sinônimo de arrependimento ou mudança de vida, mudança de mente e mudança de conduta. Ao contrário, o arrependimento é uma reversão da mente, É uma reversão da mente. Então, quando essa mente é renovada, quando acontece essa mudança de mente, naturalmente o arrependimento é conquistado, ele acontece, ele desabrocha na nossa vida. Essa novidade vital da mente é uma parte sim da fé cristã. Afinal de contas, e portanto pode ser e é usada muitas vezes na Bíblia como sinônimo da palavra crer. Por exemplo, se você ler Atos 17, 30, Atos 20, 21, Atos 26, 20, Romanos 2, 4, 2 Timóteo 2, 25 e 2 Pedro 3, 9, arrependimento é um sinônimo de crer. Ou seja, quem crê se arrepende. Ou seja, essa novidade vital de mente é uma parte da fé cristã, do cristianismo, da essência do cristianismo. Contudo, o arrependimento não pode ser acrescentada à fé como uma condição de salvação, porque mais de 150 passagens da Escritura condicionam a salvação à fé somente. Ou seja, o arrependimento é um subproduto, uma consequência de uma vida de fé, de uma vida na graça de Deus, de uma vida salva. Ou seja, quem é salvo, ele não é salvo por causa do arrependimento, ele revela o arrependimento por causa da sua salvação, que é conquistada através da fé. Ou seja, existem mais de 150 passagens da Escritura que condicionam a salvação à fé
somente, tá bom? Semelhantemente a isso que nós estamos abordando, falando, o Evangelho de João, que foi escrito para que os homens pudessem crer e pudessem ter a vida através do nome de Cristo, conforme diz João, capítulo 20, 31, ele não usa uma só vez a palavra arrependimento. E de igual modo a Epístola aos Romanos, né, que é um tratado teológico acerca da fé, da justificação pela fé, Romanos, né, a gente sabe, foi escrito para formular essa afirmação completa da salvação pela graça somente. E ele também não usa o termo arrependimento em relação à salvação nesses escritos de Paulo no livro de Romanos. Além disso, né, a confusão sobre essa doutrina, né, a doutrina do arrependimento, surge quando não é tornado claro que o povo do pacto, né, como Israel, né, nós estamos falando, ou os cristãos podem se arrepender como um ato separado. E é um ato separado. Né? Através de todo o tempo, quando o Evangelho do Reino era pregado por João Batista, por Cristo e os discípulos do Senhor, fizeram sim uma chamada ao arrependimento, que era unicamente ao arrependimento predito para toda a nação judaica, que Mateus 3,2 indicou claramente quando a Bíblia diz: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, era uma mensagem para os judeus naquela época. É claro que continua válido até hoje, né? Porque nós vivenciamos o reino dos céus, os princípios permanecem o mesmo, mas era uma pregação específica de Jesus para aquele momento, para aquele povo se arrepender, porque o reino dos céus, na pessoa do próprio Messias Salvador, Jesus de Nazaré, estava se achegando até os homens. Então, esta não é apenas uma chamada do Evangelho, mas também visa a restauração do povo do pacto, no caso da aliança aqui com Israel, ao seu relacionamento correto e original com Deus, tá? Então, era Deus chamando o povo de Israel a uma relação que foi perdida, né, por causa da apostasia do povo de Israel, e que Jesus, de alguma maneira, estava trazendo de volta ao povo da aliança, o povo do pacto, ao coração do Pai, ao coração de Deus. Nós podemos ver isso claramente em Mateus 4, de 12 a 17. De igual modo, né, um cristão, ao pecar, pode arrepender-se. Sim, claro, como um ato separado, né, que revela, sim, que ele leva Deus a sério, que ele é um cristão, que ele nasceu de novo, né, que mediante a fé ele foi salvo. Isso o leva ao arrependimento. Um cristão, ao pecar, pode sim arrepender-se como um ato separado, quanto, né, que é, claro, uma coisa muito distante de ser salvo novamente. Não é que ele está sendo salvo novamente quando ele se arrepende. Não, pelo contrário, por ele ser salvo, como consequência disso, como um subproduto da sua própria salvação, mediante a fé, pela graça de Deus, ele tem como um dos requisitos, não é requisito, uma das expressões da sua fé, uma das expressões da sua salvação, da sua vida eterna em Deus, em levar a vida séria com Deus, o ato de se arrepender, contristar o seu espírito, se quebrantar diante de Deus e modificar aquele comportamento que foi equivocado, até porque nós somos pecadores, e todo pecador peca, falha, erra e precisa se arrepender, precisa modificar, precisa consertar aquilo que estiver errado na sua vida. Se está trilhando, se desviou do caminho, né, de vida eterna, do caminho das veredas da justiça de Deus, precisa tomar de volta, converter-se. Conversão fala disso, mudar de direção. Estava indo numa direção equivocada e volto novamente às veredas da justiça, aos caminhos de vida eterna, aos caminhos do Senhor. Tá bom? Então, nós precisamos entender claramente. O arrependimento em si é um ato somente, e não dois, né? Como se fosse a mesma coisa, salvação e arrependimento. São duas coisas distintas, né? E o arrependimento é um ato, é uma expressão de alguém que leva Deus a sério. Então essa observação é bem ilustrada, né, em 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10, quando a Bíblia revela que vós vos convertestes dos ídolos. Ou seja, antes do novo nascimento você vivia uma vida egoísta, uma vida
subjugado pelos ídolos, subjugado, enganado pelas ofertas, pelas religiosidades desse mundo, cuja base é a idolatria, é a coisa errada, é trocar Deus por qualquer coisa material, qualquer coisa visível, é criar pontos de ligação com o mundo espiritual, como se aquele ponto, aquela referência, aquele ídolo, aquela imagem, aquela pessoa pudesse interceder junto a Deus, ou de alguma maneira tivesse poderes sobrenaturais. A Bíblia fala aqui em 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10, está falando dessa conversão dos ídolos, né? Nós vivíamos debaixo de uma idolatria, mas por causa do arrependimento, por causa dessa conversão, nós nos convertemos e abandonamos os ídolos do nosso coração, os ídolos da nossa vida, tá bom? Então nós vamos ler esse trecho de 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10. 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10. Nós vamos ver aqui. Só um pouquinho. 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10. A Bíblia diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, só é possível servir o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus da fé cristã, o Deus da palavra, o Deus de promessa, se nós nos convertermos e abandonarmos os ídolos que nós seguimos até então, antes do novo nascimento. O versículo 10 fala assim: e esperar dos céus o seu Filho, Jesus aqui, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, se não houver essa conversão, se não houver esse arrependimento de coração, o abandono dos ídolos do coração, dos ídolos do sentimento, dos ídolos das imagens, de escultura, e de tudo aquilo que desvia o nosso coração do Deus vivo, do Deus verdadeiro, nós vamos experimentar a ira futura. Mas se nós nos convertermos desses ídolos, abandonarmos essas práticas equivocadas, nascemos de Deus, nascemos do Espírito, nos tornarmos filhos de Deus, nós esperaremos o Filho amado de Deus, Jesus de Nazaré, que ressuscitou dentre os mortos, e que ele, Jesus, no versículo 10, 1 Tessalonicenses 1, 10, nos livrará da ira futura, dos juízos de Deus sobre a terra. Ok? O outro texto que nós vamos ler é 2 Coríntios 7, de 8 a 11. 2 Coríntios, vamos ler aqui, 7, de 8 a 11. A Bíblia Sagrada diz assim: portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, aqui o apóstolo Paulo falando da igreja de Corinto, né, a primeira carta que ele mandou, na segunda carta ele está relatando o resultado dessa carta. E ele está dizendo: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, ou seja, produzi tristeza, né, quebrantamento, contrição de espírito aqui, não me arrependo, diz Paulo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, ou seja, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Então nós vemos várias vezes Paulo usando a palavra contristados, né? Contristou. Ou seja, para que haja arrependimento é necessário haver um quebrantamento, uma contrição do espírito, um reconhecimento de falhas, de humildade, de quebrantamento, de que eu estou errado, de que eu preciso mudar, como fala aqui. E ele continua dizendo, versículo 9, parte B: pois fostes contristados segundo Deus. Quem é que produz isso? O próprio Deus. De maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Ou seja, se não houver contrição de espírito, quebrantamento, humildade de reconhecimento da pecaminosidade, do erro, da falha, não haverá arrependimento. Quem é que produz isso? Segundo Deus. A Bíblia diz aqui, no versículo 9: pois fostes contristados segundo Deus. Para quê? Para que não padecesses dano em coisa alguma. Ou seja, para que a gente não se perdesse no caminho, não perdesse a salvação, não perdesse a vida eterna, o caminho de justiça, o caminho de Deus. Olha o que diz o 10 para nós finalizarmos. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação.
ou seja, Deus produz essa tristeza, é Ele quem opera para que, como resultado dessa contrição, dessa tristeza segundo Deus, Deus mesmo opera no coração do homem o arrependimento. Para quê? Cuja finalidade, o propósito, o objetivo é a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza da qual ninguém se arrepende, aqui no sentido que a tristeza do mundo já é o contrário, a tristeza do mundo opera para a morte, ou seja, da qual ninguém se arrepende, ou seja, se eu não me arrepender, é produzido em mim uma tristeza segundo o mundo, a tristeza do mundo. A tristeza do mundo opera a morte, ou seja, ele se sente triste, é o que a gente chama da diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso, ele se sente triste, mas ele não se predispõe a mudar, a se arrepender, a modificar aquele comportamento, a mudar a mente através da palavra, a mudar a conduta, como diz no Antigo Testamento, a mudar aquele comportamento. Ou seja, é apenas uma tristeza que opera para a morte, mas não é uma tristeza segundo Deus, que opera para o arrependimento, para a mudança de vida, para a mudança de postura, de posicionamento diante de Deus, diante dos homens, que conduz à salvação. Ok? Então, aqui está bem claro esses cuidados que a gente tem que ter com relação ao arrependimento, à coisa errada, ao conserto, à falha na nossa vida. Ok? Então, ficou bem claro tudo isso? Espero que de alguma maneira você tenha compreendido de maneira mais teológica, prática, o que é arrependimento. Né? Como nós falamos, arrependimento não é apenas tristeza ou agonia de coração a respeito do pecado e do erro. O verdadeiro significado da palavra mostra que ela é uma mudança de mente, que leva sim a uma mudança de conduta, né? Ou ela pode vir acompanhada de tristeza, mas a tristeza em si não é arrependimento. Ao contrário, ela é reversão da mente, ok? Então, presta atenção em tudo aquilo que nós falamos. Tenha um coração contrito, humilhado, quebrantado diante do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus não despreza esse tipo de coração. Se você está vivendo algo errado na sua vida, algo equivocado, o tempo de mudança é agora, é hoje. E eu te incentivo, te desafio a confessar o teu pecado. Se é uma coisa só entre você e Deus, confesse diretamente a Deus. A Bíblia diz: o que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz a palavra de Deus, né? 1 João também diz, no primeiro capítulo de 1 João, diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, Jesus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho, Cristo Jesus, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar com o seu sangue precioso. Há perdão para você, há restauração para a sua vida. Deus está disposto a te ajudar a sair dessa situação crônica, complexa, complicada que você está vivendo. Se arrependa, tenha um espírito contrito, quebrantado diante do Senhor, e você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Que a graça de Deus venha sobre você, que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.